Muito bem, meus amigos, vamos começando então a semana aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Segunda-feira você pode participar do nosso canal deixando seu like aí, clicando no joinha, você pode também se inscrever, né? E quem tiver inscrito, quando receber a notificação, só deixa o like aí que isso nos ajuda muito, mas ajuda muito mesmo, né? E claro, se você estiver promovendo alguma coisa aí, no seu bairro, no seu distrito, na área rural, né? Manda para nós aqui. Evento esportivo, eventos culturais, rifas, promoções beneficentes, né? Beneficiam a comunidade, algumas pessoas que estão precisando sempre acontece, né? E nós estaremos aqui sempre com essa prioridade, tá bom? Vamos começando então as informações de hoje. Falando dessa situação hoje que a gente está passando aí no Brasil em relação ao judiciário brasileiro e essa prisão arbitrária e ilegal, né, de Bolsonaro, que sempre rende assuntos, impossível fugir desse assunto. E as prioridades de Flávio Bolsonaro e Tarcísio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o de libertar Bolsonaro e aprovar a anistia. O senador fluminense e o governador paulista querem unificar os discursos da direita até o fim do ano. A possibilidade de Jair Bolsonaro, do PL, ser enviado para o complexo penitenciário da Papuda, né, em Brasília, e isso acaba não sendo improvável, porque se o STF, o Supremo Tribunal Federal e principalmente Alexandre de Moraes não estão obedecendo a Constituição e estão atropelando a Constituição, não custa nada para eles fazer isso. Mas isso acendeu um alerta, né? Um sinal de alerta aí para os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um encontro reservado na última sexta-feira, dia 7, depois de uma cerimônia no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, falando da iminente prisão do ex-chefe do Executivo, né? E o senador Flávio Bolsonaro conversaram sobre como evitar essa prisão, né? E discutiram, né, formas de reorganizar o discurso da direita pela anistia aos presos e condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Em Brasília, a possibilidade de Bolsonaro ser preso antes do fim do ano é tratada como real, né? Assim como a reação à tentativa de tirar o ex-presidente do jogo político passa diretamente pelas eleições do ano que vem. E agora precisam se mexer, e precisam mesmo, né? Tá tendo muita briguinha direcionada aí, e que a gente está vendo que já aconteceram em outras situações, e a gente vê que faz parte de uma agenda, né, de colocar a direita se arrebentando mesmo, né? E aí, na narrativa, no esquema, a esquerda se eleger mesmo não tendo voto suficiente para isso. Mas aí, com essas brigas, com esses rachas, o que acaba acontecendo? O sistema acaba usando como se tivesse acontecido, né, os resultados que aconteceram em 2022, por exemplo, por causa de um racha, por causa das brigas internas, e na verdade não é, né? Tarcísio é hoje o nome mais competitivo da oposição, além de liderar as pesquisas no campo da direita, mantém trânsito com o Centrão em interlocução em diferentes esferas institucionais, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Esse ambiente o coloca como favorito a herdar o espólio político do governo Bolsonaro, perdão. E o governador de São Paulo insiste em que vai concorrer à reeleição lá em São Paulo, né? Mas talvez precise mudar de ideia por falta de candidato viável contra Lula. Flávio Bolsonaro, por sua vez, transita como potencial fiador político do pai. A relação pragmática com os três poderes o coloca em posição de articular pautas, e pautas importantes, né, em eventual vitória em 2026. Embora prefira disputar a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, interlocutores afirmam que Flávio não recusaria integrar uma chapa presidencial caso seja chamado pelo próprio pai. Ele apoiaria a indicação de Tarcísio ao Planalto, se o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro do PL não conseguisse viabilizar a candidatura à presidência. Nesse sentido, a ideia da direita é de defender Bolsonaro dos abusos judiciais, né, e ao mesmo tempo reconstruir um caminho competitivo capaz de reequilibrar as forças contra o STF. E outras peças do tabuleiro de 2026 também estão se movendo, né? O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, é apontado como favorito do Centrão e de Tarcísio para compor a chapa presidencial.
Ex-ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, alimenta a expectativa de ser o vice-presidente, mas, se não for escolhido, trabalharia pela indicação da ex-ministra Tereza Cristina. Já a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixou de ser a aposta principal para vice e hoje é vista como o nome mais provável ao Senado pelo Distrito Federal, em uma estratégia de ampliar a bancada de oposição ao STF, né? E em conversas reservadas, a mensagem entre as lideranças do campo bolsonarista tem sido a de contenção interna e disciplina política. Um interlocutor influente do entorno de Tarcísio resumiu o atual momento do campo conservador: unir a direita em torno de pautas comuns para vencer as eleições de 2026. Tanto Flávio quanto Tarcísio acreditam que a liberdade de Bolsonaro depende da vitória dos conservadores no próximo ano. Em caso de derrota, o nome apontado pelo Partido dos Trabalhadores indicará mais 3 ministros para o STF, e esse cenário consolidaria um tribunal ainda mais desfavorável a Bolsonaro e à direita, né? O discurso de Tarcísio segue cauteloso, institucional e sem nenhuma referência direta a uma corrida presidencial. Nos bastidores, 2026 é visto como ponto de inflexão para a direita. A oposição opera desta forma: preso, Bolsonaro inviabiliza qualquer projeto eleitoral consistente da direita. Eu não acho que inviabiliza, não, atrapalha, mas inviabilizar, não. A única estratégia capaz, né, para alguns jornalistas, para alguém do meio, ou pelo menos na ótica de Tarcísio e de Flávio Bolsonaro, né, é de que a única estratégia capaz de mitigar esse risco seria fortalecer o poder político dos conservadores antes que o judiciário torne o caminho irreversível. Algumas coisas precisam mudar, né, mas também é meio complicado se falar em inviabilização, né, de uma candidatura de direita se Bolsonaro estiver preso. Não acho mesmo. Para mim, né, falando, eu acho que não existe um candidato sem Bolsonaro, não existe uma eleição sem Bolsonaro, né? Essa perseguição aí, ela é absurda que está acontecendo. Então, golpe e mais um golpe será eleição sem Bolsonaro. E o pessoal que torce pelo seu derretimento aí, vai tirando o cavalinho da chuva, né? Jair Bolsonaro conquistou 300 mil novos seguidores apenas no Instagram, mesmo sem poder realizar publicações em suas redes sociais. Olha o fenômeno, né? E o ex-presidente está impedido de postar conteúdos desde 17 de julho deste ano por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o relator dos processos contra ele. E para você ver o fenômeno que é, né? E o crescimento, né, que a gente vê aí a cada vez que passa, a cada vez que o tempo passa, o crescimento de seguidores ocorre quando o Bolsonaro cumpre uma absurda e ilegal prisão domiciliar em Brasília. Suas contas das plataformas digitais permanecem ativas, apesar da proibição de novas publicações, né? E o ex-presidente somava 68 milhões de seguidores em julho, agora acumula 500 mil de novos usuários, considerando todas as suas redes, né, no Instagram, suas contas no Instagram, no X, no Facebook, no YouTube e no TikTok. A última publicação de Bolsonaro no Instagram, uma resposta a uma carta do presidente americano Donald Trump, na qual afirma estar sendo julgado por um golpe sem armas, alcançou 1,5 milhão de curtidas. Internautas visitam diariamente os perfis do ex-presidente para manifestar apoio. E o fenômeno contradiz o padrão comum, né, das redes sociais. Uma antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina, ela diz o seguinte, que a lógica é que se a pessoa não estiver publicando, ele vai sumir, porque não está engajando, né? Os seus posts não aparecem, acaba sem engajamento. Mas na verdade é o contrário com Jair Bolsonaro. É um fenômeno, né? É um fenômeno diferente, né? Sem dúvida, Bolsonaro é um fenômeno. E por isso o sistema está resolvendo silenciá-lo, tirá-lo da jogada. Eu falo, afirmo e repito, né, que Bolsonaro, eleição em 2026, sem Bolsonaro, é mais um golpe que aplicam no povo brasileiro, né? Não vão deixar a população escolher o nome que ela quer, que é o de Jair Bolsonaro. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, e o Lula cada dia que fala mais besteira, né? Tem que deixar falar, na minha opinião tem que deixar falar. E a Janja também, para variar, né? E vamos falar do Lula, né? Durante o discurso ontem, na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC,
e da União Europeia, a UE, realizada em Santa Marta, na Colômbia, o petista Lula condenou o uso da força militar em operações internacionais e defendeu o respeito ao direito internacional. Sem citar diretamente o nome de Donald Trump ou dos Estados Unidos, Lula afirmou que intervenções ilegais e ameaças militares voltaram a fazer parte da realidade latino-americana e caribenha. Segundo Lula, a ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional, declarou o presidente. Não tem nada de paz aqui, né? Onde tem tráfico, violência, morte, não tem nada de paz aqui, né? As declarações foram interpretadas como uma indireta ao presidente norte-americano Donald Trump após ações militares recentes no Mar do Caribe e no Pacífico, justificadas por Washington como parte do combate ao narcotráfico, né? E essa situação ela deve ainda, né? Essas declarações sempre imbecis do presidente, né? Vai dar pano para manga ainda e vai ter mais alguma coisa, porque depois dessa indireta aí, o Trump deu né, mandou um recadinho, né? Praticamente dizendo aí, acabou, né? Não tem mais conversa com vocês. Então vamos ver o que acontece, se é isso mesmo, se não é, né? Mas a questão é que, como fala a bobagem o presidente da República, como diz um influencer do Brasil, Luiz Demente, né, da Silva, Luiz Inácio Lula Demente da Silva. É incrível como fala bobagem, né? Bom, vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos lembrar aqui da Coop Home Office, né, que é uma empresa que vem aí com um projeto sensacional para Ponta Porã e traz aí a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. A Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. É perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos, né? Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar assim um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família, né, que merece sempre mais conforto, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? É isso aí, a Coop Home Office, que ali está com prédio ali já com 3 anos e 11 meses, né, de obras ininterruptas ali na rua Deputada Araújo Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. E você pode conhecer, né, esse grande projeto, esse projeto moderno, se dirigindo ao nosso plantão de vendas ali na frente do prédio, onde está sendo construído o prédio, já em fase de conclusão, ali na rua Deputada Araújo Moreira. Você vai achar, né, encontrar o nosso plantão de vendas ali na Araújo Moreira, na Deputada Araújo Moreira. Aí você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto e antes de você se dirigir para o segundo andar, você vai já avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai encontrar os profissionais, né, prontos para te atender da melhor forma possível. Eles vão mostrar para você, né, todo o projeto, a planta do projeto, vamos explicar como é que é o funcionamento, né, vai ser o funcionamento do prédio a partir da sua inauguração, né. E aí os profissionais da Coop Incorporadora e Construtora também vão te mostrar que é perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É isso aí, né? Você pode conseguir aí um apartamento nesse moderníssimo empreendimento da Coop Home Office. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar ainda mais bonita e mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? O Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado, né, o Bob's Ponta Porã. O Bob's Nacional e Ponta Porã, que são a marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo, né? E nessa trajetória do Bob's aí de mais de 7 décadas e agora aqui em Ponta Porã,
da experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil, Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar, né, o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página, você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link e faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os dados e, né, você vai conseguir ali, né, gerar cupons promocionais. Isso aí vai fazer com que você participe de várias promoções do Bob's, como o Leve Mais por Menos. Você vai ter acesso através dos resgates dos cupons aí, você vai ter aí a promoção, né, de R$ 28,90 num Bob's Classic com molho verde, com o shake, ou no Bob's Salad com maionese verde com o shake, né? E claro, você vai ter acesso aí aos mais variados sanduíches, né, deliciosos aí do Bob's Ponta Porã, como o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic. Você também vai ter acesso aí a outros, né, como o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Crispy Bacon, o Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos. Mais uma vez, o sabor dos encontros, né, está ali, né, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã, né? É o Bob's que veio para o Brasil, nessa fronteira com o Paraguai, para fazer ainda mais feliz a população de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro. Seguindo com as informações, vamos falar do Laranjão de novo, né? Porque aquilo que eu acabei de comentar aqui, né, em relação às bravatas, né, do Lula, desse povo de esquerda, que na verdade são bravatas para tentar enfrentar, para tentar unir uma esquerda contra uma potência que é os Estados Unidos. E na verdade, né, querem ganhar popularidade com isso. E o presidente dos Estados Unidos, percebendo, né, ele voltou a subir o tom ontem, ao acusar o governo brasileiro de promover destruição ambiental na Amazônia por causa da construção de uma rodovia em Belém, no Pará, a capital paraense. Cidade que vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30. E eles, segundo uma nota, né, do Trump, eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo, né? Uma grande piada de mau gosto, né? E ele compartilhou um vídeo aí na Fox News. No material, o repórter afirma que cerca de 100 mil árvores teriam sido derrubadas para abrir caminho até a sede da Conferência Climática. Esse pessoal que defende o clima, desmatando, né? E com a justificativa de fazer estrada para chegar até a sede do evento. É hipocrisia que fala, né? É hipocrisia que fala. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, preserve todas as imagens registradas pelas câmaras corporais dos policiais civis e militares que participaram da Operação Contenção, ação que resultou em 121 mortes nos complexos do Alemão e da Penha no final de outubro. Eles vão apertar o cerco contra o Cláudio Castro, eles vão apertar o cerco defendendo a bandidagem, né? Na decisão, Moraes também exigiu que o governo fluminense envie ao STF, no prazo máximo de 48 horas, uma lista completa dos agentes envolvidos na operação, além de cópias dos laudos necroscópicos de todas as vítimas, e o ministro ainda solicitou o envio de relatórios de inteligência e dos documentos policiais que fundamentaram a ação inicialmente deflagrada para cumprir mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho. O magistrado destacou que essas informações são essenciais para análise da operação de contenção e reforçou a obrigação do governo estadual de preservar todas as provas e registros periciais já determinados anteriormente. Moraes quer detalhes sobre as medidas adotadas por Castro para assegurar o cumprimento integral dessa decisão.
Além das solicitações ao Executivo Estadual, o ministro determinou a suspensão imediata do inquérito instaurado na 22ª Delegacia de Polícia, na Penha, para investigar familiares de vítimas que teriam retirado os corpos da área da mata. O delegado responsável deverá prestar esclarecimento diretamente ao STF até 48 horas. E aí, meu? E aí, né? Como é que é? E ainda querem dizer que não defendem bandido. Difícil, né? Difícil. E o deputado Eduardo Bolsonaro fez um discurso ontem, um discurso em um evento internacional, né? E claro, né, atacou, detonou Moraes e Lula, né? Durante o discurso na Conferência da Ação Política Conservadora, o CEPAC, realizada nesse fim de semana no Resort Mar-a-Lago, de propriedade do presidente Donald Trump, na Flórida, o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL fez duras críticas ao petista Lula e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF. O parlamentar acusou Lula e os presidentes da Colômbia e da Venezuela, Gustavo Petro e Nicolás Maduro, de manterem-se no poder com apoio financeiro de cartéis e abre aspas para o deputado, quando Lula se reuniu há algumas semanas com o presidente Trump na Malásia, recebeu a pressão de Petro e Maduro para defender a Venezuela. Eles fazem parte do mesmo grupo, o Foro de São Paulo. São todos aliados e se mantêm no poder com o dinheiro dos cartéis, foi o que declarou Eduardo Bolsonaro. Em seguida, o deputado voltou suas críticas a Moraes, dizendo que no Brasil são mais profissionais do que aqueles que estão no México, mas é o mesmo tipo de coisa. Eles matam, levam dinheiro e mergulham na política e até mesmo na Suprema Corte, porque Alexandre de Moraes foi ao Rio de Janeiro. Imaginem, um juiz do STF indo para o Rio de Janeiro para parar um governador de mandar, né, os policiais para as favelas. Vai continuar a limpeza. Eduardo Bolsonaro também afirmou que o narcotráfico exerce influência direta sobre os governos e instituições aqui na América Latina. Segundo ele, durante uma operação no Rio de Janeiro, em uma das armas apreendidas havia o logotipo oficial da República Bolivariana da Venezuela, o que, segundo o parlamentar, demonstraria a conexão entre os cartéis e os presidentes. Antes das críticas a Lula e Moraes, o deputado exaltou o governo Trump por apoiar as forças de segurança do Brasil após uma mega operação no Rio de Janeiro que resultou na morte de mais de 100 suspeitos e 4 agentes. Após sua participação no evento, Bolsonaro detonou Moraes no X e questionou a lisura das eleições de 2022. Foi curioso ver a perplexidade do ex-PGR, senador e governador John Ashcroft, após eu expor Moraes e o uso de dinheiro da USAID, né, para criar as agências de checagem no Brasil e o golpe nas eleições de 2022, segundo escreveu o parlamentar em sua conta no X, no antigo Twitter. Bom, vamos falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Solo Forte, a Solo Forte que está aqui conosco já há algum tempo, né? E é uma empresa de consultoria, de planejamento, consultoria e agricultura de precisão com experientes profissionais, né? Dedicados à Solo Forte, dedicados aos produtores rurais. E, né, a Solo Forte trabalha aí colaborando estreitamente com os produtores, com grandes produtores rurais aqui de Ponta Porã em toda a região de fronteira, e por isso se utilizam de dados fundamentados, de decisões fundamentadas em dados, né, para assim aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E a presença dos profissionais da Solo Forte no campo é constante, né? Isso aí garante um acompanhamento muito próximo e personalizado de todas as lavouras, né? E claro, a Solo Forte se preocupa sempre com a segurança, né? A segurança nas operações, e por isso são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui demais os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, né? E por isso está utilizando sempre tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar, para aumentar a produtividade das lavouras e dessa forma garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade, né? Então é isso, é a Solo Forte que está conosco já desde dezembro do ano passado, né? Quem também está conosco, né, já desde há 2 meses atrás, aí é a Faculdades Maxsul, né? A Faculdade Maxsul tem hoje a Escola Maxsul e tem aí também
a promoção do Mag Bolsas, né, lá da escola MagSul. Nessa semana nós iremos falar dos novos cursos das faculdades MagSul também, tá bom? Mas, né, por enquanto vamos falar da Mag Bolsa, escola MagSul 2025. Você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos, né, lá no MagSul. E são 4 bolsas de 25% disponíveis, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%, né? E aí, você vai fazer a prova presencial no dia 29 de novembro, às 8 horas da manhã, lá mesmo no prédio sede da Escola MagSul, que fica localizado na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão das ruas General Osório e Calógera. Se você pode se inscrever, né, no prédio sede da Escola MagSul, você pode se inscrever também pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br, e claro, ali você pode consultar a sua oportunidade, né, e para você assim dessa forma fazer parte, né, da escola MagSul. E amanhã vamos lembrando para você que vamos falar um pouco das faculdades MagSul e lembrar dos cursos que estão chegando por aí para fazer a alegria dos jovens, né, que vão ter oportunidade de se formar em uma das melhores faculdades do estado de Mato Grosso do Sul. Já vamos falar do Trump de novo, né? Porque, segundo o governo norte-americano, 4 indústrias da JBS, aliás, da JBS não, né? Anuncia investigações sobre a JBS, Cargill, Tyson Foods e National Beef. E essas 4 empresas, né, segundo o governo norte-americano, controlam 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, então, anunciou planos para investigar os 4 maiores frigoríficos, JBS, Cargill, Tyson Foods e National Beef, sob a alegação de que eles estão aumentando o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito. A fixação de preços, e manipulação de preços é o que eles estão fazendo. Segundo o governo norte-americano Donald Trump, essas 4 indústrias controlam 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos. No último fim de semana, em declarações pelas redes sociais, o Trump instruiu o Departamento de Justiça a iniciar imediatamente a investigação. Ele disse que por muito tempo um punhado de gigantescos frigoríficos pressionou os produtores de gado dos Estados Unidos, reduziu os rebanhos e aumentou os preços da carne bovina nos supermercados. Foi o que afirmou em comunicado da Casa Branca, e ele continuou, né, que ao examinar se essas empresas violaram ou não as leis, por meio de preços coordenados ou de restrições de capacidade, essa investigação vai erradicar, né, qualquer conluio ilegal e assim restaurar a concorrência justa e proteger a segurança alimentar. Então tá aí, Donald Trump, o laranjão. Opa, quase que apaga a luz do meu estúdio improvisado aqui, né? E coisa triste aconteceu no final de semana aí, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná. No Paraná, a cidade de Rio Bonito, né, praticamente toda destruída. E hoje a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, né, a morte de um homem de 21 anos em decorrência das tempestades que atingiram a região sul do país na sexta-feira. O corpo foi encontrado às margens do rio Capivaras, em São José dos Ausentes, no norte do estado, que faz divisa com Santa Catarina. No sábado, o Corpo de Bombeiros já havia encontrado o veículo parcialmente submerso no rio, e a localização do corpo ocorreu no mesmo dia. De acordo com a Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil de São José dos Ausentes, o homem havia saído de Jaquirana, Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira com destino a Criciúma, Santa Catarina. E a partir das informações coletadas pelos órgãos competentes, o óbito passa a ser contabilizado como decorrente do último evento meteorológico, né? Segundo informou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Em nota com a confirmação, o número de mortes causadas pelas tempestades severas sobe para 7, 6 delas no Paraná. No total, 39 cidades gaúchas registraram danos como queda de árvores e postes, também destelhamentos e alagamentos. Um ciclone extratropical que atingiu especialmente a região sul foi o que provocou todo esse mau tempo. No Paraná, houve registro de 3 tornados nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava. Em Rio Bonito, onde 6 pessoas morreram, a classificação do tornado foi de F3 na escala Fujita, com ventos entre 300 a 330 km por hora. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, foi tudo isso aí, 300 a 300 km por hora de vento. Né?
E o CIMEPAR informou que desde a instalação do primeiro radar meteorológico próprio em 1997 não houve nenhum tornado mais intenso que que aconteceu no estado do Paraná. E a Defesa Civil de Santa Catarina também confirmou, né? 3 tornados na sexta-feira nos municípios de Dionísio, Cerqueira, Xanxerê e Faxina dos Guedes. Xanxerê passou por um vendaval aí uns 5 anos atrás, né? Dessa forma como aconteceu aí no Paraná, muito tempo não via. Aconteceu, acho que aí por volta de 92, por aí, né? Houve lá sim no Paraná um vendaval tão feio quanto este, né? Realmente, e as doações estão sendo feitas aí, né? Que legal. O povo brasileiro é solidário, né? Nesse momento difícil, nesse momento de dor, que vão passando o pessoal lá de Rio Bonito e outras localidades no Paraná e no Rio Grande do Sul. Mas ali a cidade de Rio Bonito foi a que mais foi atingida, né? Foi a situação mais triste, parecia um cenário de guerra, de destruição, né? Na cidade de Rio Bonito, no Paraná. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, que é um dos nossos parceiros comerciais, também está conosco já, né, desde junho deste ano, perdão. E a Futura Soluções Agrícolas está aí, né? Surgiu lá no ano de 2014, já está 11 anos no mercado, já indo para 12 anos no mercado, e surgiu aí para ser o principal elo, né, a principal ligação da Futura Soluções Agrícolas com o homem do campo, né? Porque lá na Futura Soluções Agrícolas o próprio nome diz, né? É soluções. Então tem problema no campo, chama Futura Soluções Agrícolas. E tem aí, está trabalhando direto aí com máquinas e implementos agrícolas de alta performance para render mesmo para o produtor rural, né? E a Futura, que começou aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, já atende no estado de Mato Grosso do Sul, em alguns outros municípios, no departamento de Amambá e em alguns outros departamentos, como Chaco Paraguaio, por exemplo, né? Então tá aí, né? A Futura Soluções Agrícolas, que está aí já há 11 anos, né? Trabalhando aqui na fronteira. E vou te dizer outra coisa também da Futura. A Futura fica localizada ali na rua Lindo Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da BR-463, né? Bem localizado a Futura Soluções Agrícolas, que também é distribuidor, né? Da Eurofield, que é uma empresa especializada em filtros para diesel de alto desempenho. É isso aí, né? E a Baturité Conveniência também está conosco ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, já, né, na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá você pode tomar uma cervejinha à vontade, o ambiente é familiar, você vai ser bem recebido pela família do Carlinhos Dalzacker lá, né? Com toda certeza. Se você não quiser tomar uma cerveja, pode tomar um bom vinho, um bom whisky, tomar aquela cachaça de Minas seladinha, dose única, né? Em que o Carlinhos fala que tem de vários sabores, mas as que mais saem são as raizadas e as puras. Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas Gerais são uma das melhores do Brasil, né? E você que não gosta de enfrentar filas dos supermercados, é só você se dirigir a Baturité Conveniência, porque lá é uma conveniência bastante surtida e com certeza você encontrará lá tudo que você precisa. Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro, Brasileirão, primeira divisão, a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para... Nós vamos ter um jogo aí na quarta-feira, né? Que vai ser dia 12. Então, quarta-feira, Atlético Mineiro e Fortaleza, jogo atrasado da 16ª rodada, né? E... ontem nós tivemos a realização da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e tivemos zebras, né? Tivemos zebras aí na rodada. Vamos ver aqui quais são, né, os jogos, os resultados, né? Não foi 31ª, foi 33ª rodada de número 33. No sábado, na Ilha do Retiro, o Sport foi derrotado pelo Atlético Mineiro de virada. Vencia por 2-0, tomou virada 4-2. E, surpreendentemente, o Juventude está querendo escapar, né? Segunda vitória seguida, ganhou do Vasco por 3-1 no São Januário. O Inter empatou com o Guarani em 2-2, o Inter tá louco para cair, né? O São Paulo foi derrotado pelo Bragantino, que tinha ameaçado aí de cair, mas ganhou 2, já respirou bem aí, né? O Bragantino, que foi a 42 pontos. E... o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Fluminense, o Vitória ficou no 0-0 com o Botafogo, o Flamengo ganhou do Santos por 3-2, o Mirassol ganhou do Palmeiras 2-1 e o
Fortaleza empatou com o Grêmio em 2-2, né? Vai liderando o campeonato. O Palmeiras com 68 pontos, com o mesmo número de pontos tá aí o Flamengo, né? O Flamengo, vamos ver qual que é o critério aqui, por que o Flamengo tem... É porque o Palmeiras tem uma vitória a mais, 21 contra 20. Então, eu parei onde? No Mirassol, 59 pontos. Vamos lá, Palmeiras líder, 68. Flamengo segundo, 68. Terceiro Cruzeiro, 64. Quarto Mirassol, 59. Quinto Bahia, 53. Sexto Botafogo, 52. Sétimo Fluminense, 51. Oitavo São Paulo, 45. Nono Atlético Mineiro, 43. Décimo Vasco, 42. Décimo primeiro Bragantino, 42. O Ceará, 12º, 42. 13º Corinthians, 42. 14º Grêmio, 40. 15º Internacional, 37. 16º Vitória, 35. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento está abrindo o Santos, 17º, 33 pontos. Juventude, 18º, 32 pontos. Fortaleza, 19º, 30 pontos. Sport, 20º, apenas 17 pontos. Próxima rodada, nós já teremos a partir de amanhã já, né, com o Botafogo jogando contra o Sport no Newton Santos, nesta terça-feira. Na quarta-feira tem Fla-Flu no Maracanã, às 20h30, Fluminense e Flamengo. Na quarta, ainda na Vila Belmiro, tem Santos e Mirassol. O Grêmio, na Arena do Grêmio, joga contra o Vasco da Gama, também às 20h30. No Alfredo Jaconi, na quinta-feira, às 15 horas, tem Juventude e Cruzeiro. Lá em Salvador, na Fonte Nova, tem Bahia e Fortaleza. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e São Paulo, clássico, né, na Neoquímica Arena. No Castelão tem Ceará e Internacional. Lá em Bragança Paulista tem Bragantino e Vitória. E o Atlético Mineiro joga contra o Palmeiras. Esses dois jogos aí não tem data, né? O Bragantino e o Vitória e o Atlético Mineiro e o Palmeiras não tem data definida aí para ser realizado pela CBF, né? Vamos ver a Série B, pra gente encerrar, né? Hoje vamos falar da Série B, a Série B que tá pegando fogo aí nas últimas rodadas aí, né? Nós tivemos no fim de semana, vamos conferir os jogos aqui, o Atlético ganhando da Ferroviária por 2-1, jogou a Ferroviária praticamente para a zona do rebaixamento, né? O Cuiabá perdeu para o Goiás por 1-0, o Novo Horizontino empatou com o Remo em 1-1, o Atlético Paranaense ganhou do Volta Redonda 2-0, o Vila Nova empatou com o Avaí em 2-2, o Sport ganhou do Atlético Goianiense 1-0, o CRB empatou com o Operário 2-2 e o Paysandu, já rebaixado, perdeu para o Coritiba por 2-1. Hoje tem Chapecoense e América Mineiro às 18 horas. Lá em Ribeirão Preto tem Botafogo e Amazonas, né? Lidera o campeonato Coritiba, 64 pontos. Completa o G4 Atlético Paranaense, 59 pontos. O Remo, 59. E a Chapecoense, 58. E aí vem o Criciúma, quinto, 58. Sexto, Goiás, 57. E o Novo Horizontino, o Goiás tem 58 e o Novo Horizontino tem 57 na sétima colocação. Então, próximos ali, né? Aí oitavo, CRB, 53 pontos. Nono, Avaí, 52. Décimo, Atlético Goianiense, 51. Décimo primeiro, Cuiabá, 50. Décimo segundo, Vila Nova, 46. Décimo terceiro, Operário, 44. Décimo quarto, América Mineiro, 42. 15º Atlético, 40, 16º Ferroviária, 40. E aí, na zona do rebaixamento, 17º Botafogo, de Ribeirão Preto, com 38 pontos, pode sair, né? Pode sair hoje se ganhar. O Amazonas é o 18º, 35 pontos, já rebaixado praticamente. O Volta Redonda, 19º, 34 pontos. E o Paysandu já rebaixado com 27 pontos. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.